Vamos lá, arrepio do Peter. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai falar de todos os detalhes, referências e easter eggs no filme de Homem-Aranha 2, Longe de Casa. E lembrando que esse vídeo aqui faz parte da nossa saga Marvel, onde um vídeo por semana estamos trazendo aqui uma produção do universo da Marvel, de todo o multiverso dela, em ordem cronológica até o lançamento de Vingadores Doomsday, que vai lançar esse ano. E em breve aqui já vai sair o trailer de Homem-Aranha 4, então o hype tá ficando cada vez mais insano. E lembrando aqui também que tem a nossa playlist Saga Marvel, que tá em ordem cronológica todos os vídeos dessa saga que a gente tá trazendo aqui no canal. Tem WandaVision, já tem Loki primeira e segunda temporada, Falcão, Homem de Ferro 3, Vingadores Ultimato, tá tudo lá bonitinho pra você ir acompanhando da forma que você quiser. Então já se prepara, porque nesse vídeo a gente vai falar do amigão da vizinhança derrotando o Mistério. Tá pronta? Tô. Você vai adorar. Uma das coisas mais interessantes é saber que Homem-Aranha 2 Longe de Casa começa ali no meio do ano de 2024. Cara, durante esse filme aqui ainda está acontecendo os eventos de Falcão e o Soldado Invernal. Isso significa que esse filme está situado por volta de 6 meses após os eventos de Vingadores Ultimato. Já logo no começo desse filme, nós vemos o Nick Fury e a Maria Hill. Maria Hill, da qual irá morrer na série Invasão Secreta no futuro. Só que lembrando, essa aqui não é a Maria Hill e esse aqui não é o Nick Fury, já que esses aqui são o Talos e a sua esposa, que foi apresentado para nós lá no filme da Capitã Marvel, uma das primeiras produções que a gente trouxe da nossa saga Marvel. Pessoas estressadas veem coisas. Isso tudo porque o Nick Fury está fora da Terra na instalação da Espada. Como a SHIELD foi destruída em Capitão América 2, ele criou uma organização Espada com os Skrulls para proteger a Terra de ameaças espaciais. E aqui os dois personagens são surpreendidos por conta do Mistério. Esse aqui é um clássico vilão do Homem-Aranha, que apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man, edição número 13. Quem são vocês? O Quentin Beck aqui, então, ele está enganando tanto o Talos, que é o Nick Fury, e a Maria Hill, vamos chamar ali pelo nome dos personagens que eles estão interpretando, enganando ali que ele está lutando contra um elemental que a gente descobre ao decorrer desse filme inteiro, que são praticamente ilusões que ele está criando. Esse elemental de terra aqui é uma referência, uma inspiração no Flint Marko, o Homem-Areia. Isso porque tem uma placa de um carro aqui nessa cena com os números 463, que é justamente uma referência à HQ The Amazing Spider-Man edição 4, lançada em 1963, que é justamente a sua primeira aparição nos quadrinhos. Não vai querer fazer parte disso. A abertura da Marvel tem como trilha sonora a música de Whitney Houston, mostrando imagens desses heróis, de momentos importantes do universo da Marvel, como uma foto do Tony Stark em Homem de Ferro 2, o Steve Rogers em Soldado Invernal, a Viúva Negra na ONU em Guerra Civil, o Visão em Guerra Civil no aeroporto e o Stark em um pôster que aparece em Homem de Ferro 1. Eles estão sendo aqui relembrados por terem morrido e se sacrificados em Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, e já temos ali a Betty Brant, a primeira namorada do Homem-Aranha nos quadrinhos. Nós todos tivemos um ano repleto de... Porra louca. E em seguida, citando os eventos do estalo do Thanos em Guerra Infinita. Há pouco mais de 5 anos, metade de toda a vida no universo, inclusive aqui no Colégio Midtown, foi apagada da existência. É legal que na tela ali eles mostram uma montagem escolar dos Vingadores. E é legal que entre eles temos o Tony Stark, Viúva Negra, Steve Rogers, o Sam, a Wanda, o Scott, o Rhodes, o Gavião Arqueiro, o Buck e até mesmo Pantera Negra. E ali em seguida vemos um takezinho ali das pessoas voltando à vida após o estalo do Hulk em Vingadores Ultimato. O grupo de heróis corajosos nos trouxe de volta. Nós chamamos de blip. Enquanto o Peter tá falando do plano dele de como pedir a MJ em namoro pro Ned, atrás dele a gente consegue ver diversos desenhos representados ali do Homem de Ferro na parede. Ele cita que a Dália Negra é a flor favorita da MJ por causa do assassinato de Elizabeth Short. Porque a flor favorita dela é a Dália Negra, por causa do... assassinato. É isso aí. O Ned fala que o plano é horrível e que é pros dois serem solteiros na Europa. Por quê?
Porque vamos ser 2 solteiros na Europa, Peter. Logo em seguida, já corta para um evento da tia May, para ajudar justamente pessoas que foram blipadas. Foi uma bagunça. Mostrando aqui já o início do projeto que ela vai fazer da ONG da Fest. A ONG que ela cria ali para pessoas necessitadas em Nova York nos quadrinhos da Marvel. Que justamente vai aparecer em Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. E é claro, obrigada ao nosso querido Homem-Aranha! O Peter tá lá para ajudar ela a arrecadar dinheiro, falando, olha aqui, temos um Vingador, lembrando que ele foi condecorado como Vingador pelo Tony Stark em Guerra Infinita, e ele está justamente utilizando o traje ali do Aranha de Ferro que ele ganhou do Tony Stark. E obrigado, pessoal, por me receber. O Happy aparece ali por trás ali do evento, entregando um cheque gigante de $500 mil assinado pela Pepper Potts pelas empresa da Indústrias Stark. Lembrando que ela assumiu o cargo ali de CEO e comandante-chefe de toda a empresa do Tony Stark lá em Homem de Ferro 2. O Peter fica de cara que o Happy deu em cima da tia May. O que foi isso? E ele fala que o Nick Fury tá ligando ali e até recusa a ligação do Nick Fury. Falar Por com que ele. você não quer falar com ele? Porque eu tenho medo, atende logo. É legal que nessa cena, lá no fundo, a gente consegue ver um cartaz do Crouch Hunger, que é justamente o quebra-ossos que aparece no primeiro filme do Tobey Maguire como o Homem-Aranha que ele vai lá lutar no ringue. E, obviamente, tudo isso aqui faz uma referência aos quadrinhos do The Amazing Spider-Man, Amazing Fantasy número 15. Eu vou ligar depois da viagem. O Peter recusa a ligação do Nick Fury, vai lá dar entrevista pra galera no evento e eles perguntam quem é o líder dos Vingadores, se ele está liderando os Vingadores agora. Lembrando que após Vingadores Ultimato não tem mais Vingadores, embora os membros ali se conversem e tudo mais, como a gente já viu na cena pós-créditos de Shang-Chi. Tanto é que os Vingadores só vão ser criados bem mais tarde, alguns anos depois, pelo próprio Sam Wilson no final de Capitão América 4 e também no final do filme de Thunderbolts. Você é o líder dos Vingadores? Não sou não. Aqui agora no quarto do Peter Parker tem ali, né, escrito na parede Piazza 31, que é um ex-jogador de beisebol do time do Mets, que é o time que o Peter Parker torce nos quadrinhos. Tá com fome? A tia May chega ali jogando uma banana no Peter Parker, falando se ele não tem o sentido aranha e tudo mais. E é bem legal que vê ali do lado da parede que tem escrito ali, não desligar. Que é dali daquela tomada que o Peter Parker tá retirando energia pra levar pro traje do Aranha de Ferro de nanotecnologia. E ela pede desculpas pro Peter por achar que ele tinha o sentido aranha igual o sentido aranha que ele tem nos quadrinhos, justamente por causa de Guerra Infinita, com ele se arrepiando, percebendo a nave do Thanos chegando. Eu pensei que você sentisse com o arrepio do Peter. O Peter começa a arrumar sua bagagem ali, porque eles vão fazer uma excursão pra escola lá pra Europa, e na mochila dele está BP, de Benjamin Parker, que é justamente o tio Ben, uma mochila do tio Ben. No avião, durante a viagem, o Peter Parker tenta sentar do lado da MJ, só que o plano dele de sentar do lado dela dá completamente errado, ele senta do lado do professor. E ali ele decide então assistir uns filmes ali que tá passando no avião, e é bem legal alguns filmes originais dentro do universo da Marvel, como O Estalo, com a Manopla do Infinito, Procurando Wakanda, Caçando a Hydra, o programa do Eric Selvig e também Coração de Ferro, a história do Tony Stark. Até porque também teve uma série mais tarde, depois que esse filme foi lançado, que é justamente Ironheart, Coração de Ferro. E assim que ele sai do avião, ele descobre que o Ned está namorando a Beth. Pois é. A gente tá namorando agora. E o que aconteceu com o plano do americano solteiro na Europa? Eles chegam ali em Veneza, começam a dar uma olhada pela cidade e o Peter Parker tá olhando a MJ e é bem legal que atrás dele nessa cena a gente consegue ver o Mistério disfarçado vigiando o Peter Parker. Depois ele vai lá, compra a Dália Negra, começa a andar ali com a MJ na rua e um dos funcionários, membro da equipe ali do Mistério, também está passando por trás do Peter Parker. E é bem nesse momento em Veneza que o Mistério começa o seu plano de ilusão, fingindo ali aparecendo como Mistério, lutando contra o elemental de água. E o Peter tenta ajudar ele durante toda essa encenação que ele está fazendo como Mistério. Depois que termina o combate ali, a galera filma o cara, começa a se tornar notícia no mundo todo. E o Flash fala de uma teoria ali dos jornalistas falando sobre Morris Bench. O BuzzFeed diz que um marinheiro chamado Morris Bench foi exposto a um gerador subaquático experimental e ganhou poderes de água. Que é justamente o Hydro-Man nos quadrinhos da Marvel. Tanto que durante essas cenas aí, a gente consegue ver um barco com uma placa ASM 212.
The Amazing Spider-Man, edição número 212, que aparece pela primeira vez justamente o Hydro-Man. E um dos professores do Peter Parker cita que são bruxas e bruxarias. Mal ele sabe que tem a Agatha Harkness e diversas bruxas espalhadas pelo universo da Marvel. Ou será que sabe? Quer minha opinião como professor de ciências? Bruxas. A Tia May liga pro Peter Parker querendo saber se era o Doutor Estranho, já que o Peter deve ter contado que ele conheceu o Doutor Estranho em Guerra Infinita. Era o Senhor Estranho? Doutor Estranho, May, Doutor Estranho. E é bem legal ali ver que um dos estudantes chama o mistério de uma mistura de Homem de Ferro junto com o Thor. Quem é esse cara? É o Homem de Ferro e o Thor juntos em um. Ele é fraco. Indo pro quarto ali, o Nick Fury aparece sentado fazendo o Ned dormir com um tranquilizador. Mas que prazer, enfim, conhecer você. E conversa com o Peter Parker citando o velório de Vingadores Ultimato, falando que não era um bom momento pra conversar. Nos vimos no velório, mas achei que não seria uma boa hora pra pegar seu telefone. Não, eu acho que seria meio inapropriado. Foi o que eu acabei de falar. Nessa conversa, o Nick Fury fala como que foi voltar depois de 5 anos por causa que ele foi apagado com o estalo do Thanos em Guerra Infinita. Agora eu volto 5 anos depois e não sei de mais nada. Ele decide levar o Peter Parker por ser um esconderijo ali que ele tá tendo, justamente para ninguém mais interromper, e é nesse trajeto ali que ele entrega o óculos do Tony Stark que ele utilizou em Guerra Infinita. E é nessa cena que o Nick Fury cita uma frase do Shakespeare, Sada sempre se encontra a fronte coroada. falando que não é uma referência a Star Wars, já que o Peter Parker em Guerra Infinita citou Star Wars para derrotar o Homem-Formiga. O Stark disse que você não ia entender porque não é referência de Star Wars. Já viram aquele filme antigão? O Império Contra-Ataca? Ali na base ali do Nick Fury, ele chama ali a atenção do Peter Parker mostrando o Dimitri. Dimitri, cara, é o nome de um dos vilões do Homem-Aranha mais conhecido como Camaleão. O Mistério fala que o Peter Parker é da Terra 616, citando aqui como se o universo principal da Marvel fosse, na verdade, o universo principal dos quadrinhos da Marvel. Existem diversas realidades, Peter. Essa é a Terra Dimensão 616. Eu sou da Terra 833. Ele diz que ele veio da Terra 833, e essa Terra aqui é bem conhecida por ser justamente a Terra do Homem-Aranha UK, Reino Unido. O Peter, então, começa a surtar com as teorias de que realmente existe o multiverso, mas lembrando que isso aqui é só uma conversinha do próprio Mistério, só que realmente existe o multiverso por conta da série do Loki, que vocês podem conferir na nossa saga Marvel, que saiu a primeira e a segunda temporada aí recentemente no canal. A gente tá falando de um sistema de dilatação eterna e como isso funciona na questão quântica. Que loucura. E ali eles falam que os elementais são muito conhecidos no planeta Terra, do planeta Terra dele, e que algumas culturas fizeram referências elementais, como o caso de Poseidon, também de Ifrit na mitologia árabe. E o Peter acredita, porque ele até mesmo cita o Thor da mitologia nórdica como um deus que realmente existe. Que nem o Thor. O Thor era um mito e agora estudo sobre ele na aula de física. O Peter, obviamente, ele é convidado a participar para derrotar os elementais. Ele recusa, falando que, cara, não tem como. E o Nick Fury fala, cara, você teve no espaço, citando que ele lutou contra o Thanos em Titã. Para de graça, você foi pro espaço. Então é que o Peter começa a perguntar sobre outros heróis mais poderosos. O Nick Fury fala que o Thor está fora do espaço junto com os Guardiões da Galáxia. Mas isso foi acidente, senhor. Sério, deve ter outra pessoa pra chamar. Cadê o Thor? Fora do mundo. Ele fala que o Doutor Estranho está indisponível, até porque os magos e feiticeiro supremo e tudo mais protegem de ameaças místicas e cósmicas. Tá bom. E o Doutor Estranho? Indisponível. Ele também cita a Capitã Marvel, já que ele lembra muito bem dela porque foi ela quem salvou a vida dele em Vingadores Ultimato. Disponível. Capitã Marvel. Não diga o nome dela. É nesse momento aí que o Nick Fury altera completamente o planejamento da escola do Peter Parker, da viagem deles, levando eles diretamente pra Praga, aonde ia aparecer o próximo elemental. Feliz de não ter que ir pra Praga. Isso aí, tamo junto. Boas notícias, vamos pra Praga. E o Peter no ônibus coloca ali a Edith, que tem o significado de eu disse que iria terminar herói. Eu sou Edith, o sistema de defesa e segurança de realidade aprimorada de Tony Stark. Que é justamente se sacrificar para salvar as pessoas, coisa que o Steve disse ao Tony Stark em Vingadores 1 que ele nunca iria fazer isso. Você não é um homem que se sacrifica. Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói. O Peter então é chamado ali para se encontrar com uma agente do Nick Fury ali, que vai entregar para ele um traje do Homem-Aranha completamente preto para ninguém descobrir que ele é o Homem-Aranha, só que um colega da turma dele simplesmente pega o Peter Parker sem calça com uma mulher e tira a foto. O que tá fazendo? Eu vou deixar vocês sozinhos. Ai, meu Deus. Pra mostrar pra MJ pra ela não namorar o Peter Parker, já que ele queria namorar a MJ. Ela merece a verdade.
É então que nesse momento o Peter Parker utiliza os poderes do óculos ali do Homem de Ferro para enviar um drone. Alvo Brad Davis, iniciando o ataque. Só que sem querer ele envia o drone para matar o Brad, então ele tem que usar os seus poderes para destruir o drone para que o drone não matasse o colega da turma dele. E é obviamente que o Peter Parker fica nervoso por causa da missão e tudo que o Nick Fury está fazendo, e o Mistério vai conversar com ele justamente para manipular o garoto. Você não é babaca por querer uma vida normal, garoto. E é nesse momento aí, então, que o Peter Parker coloca o traje preto do Homem-Aranha para fazer uma leve referência ao traje preto do simbionte do Venom. Beleza, eu tô em posição. O Mistério e o Peter Parker lutam contra o Elemental ali na praça, enquanto alguns membros ali da escola do Peter Parker estão lá também escondidos, como o Ned, a Beth e a MJ foi atrás para investigar o Peter Parker. Esse Elemental que aparece é o Elemental de Fogo, fazendo referência ao Molten Man, o Mark Hexton. Tanto que tem uma placa de um carro aí durante essa cena que mostra os números. ASM 28, de Amazing Spider-Man edição 28, que é a primeira edição que o Molten Man aparece. Durante a luta ali, o Peter Parker solta sua teia, ataca um drone que está invisível e uma peça voa bem no pé da MJ que guarda ela. O Mistério durante essa cena aí finge quase morrer, justamente pro Peter Parker levar a culpa que pessoas poderiam ter morrido, pro Nick Fury dar um xingão no garoto e a moral dele e a autoconfiança ser diminuída no máximo possível. Talvez o Stark tenha errado. Por conta disso, o Peter Parker fica completamente abalado pela manipulação do Mistério e entrega a Edith pro cara, acreditando que ele não é merecedor, mas que o Mistério é mais. Stark me deu uma escolha e eu tenho que escolher, tá legal? E eu tô escolhendo. E assim que ele sai ali do bar que ele estava conversando com o Mistério, essa manipulação do cara deu certa e vemos que todo o bar, na verdade, era tudo uma ilusão. Viram? Não foi tão difícil. Então ali a gente descobre que o Mistério é um líder de um grupo de funcionários, ex-funcionários do Tony Stark, que o Tony Stark ferrou enquanto trabalhavam na empresa para ele. Falando que o Tony Stark roubou a sua tecnologia de hologramas, que o Tony Stark apresentou em Guerra Civil. 611 milhões de dólares para minha pequena terapia experimental. E um desses funcionários aqui é o William, que é o cara que levou um xingão do Obadiah Stane lá em Homem de Ferro 1. Tony conseguiu construir isso numa caverna! E é bem legal que depois desses acontecimentos, o Peter Parker chama a MJ pra sair no último dia de viagem, e quando eles estão passando pelo saguão ali do hotel, dá pra ver o Brad ali, que era o garoto que queria namorar a MJ, e ferrar o Peter Parker, completamente triste porque o garoto tá saindo com a MJ. Eu sou o Homem-Aranha. É o quê? Na rua ali, ela revela que ela sempre soube que o Peter Parker era o Homem-Aranha, fazendo ele revelar que ele é o Homem-Aranha, e no fim ela só tava jogando um verde pra ver se colava, e deu certo. Sou o Homem-Aranha. Eu só tinha 67% de certeza. Ali ela mostra um dispositivo do Mistério, e então esse dispositivo começa a mostrar o holograma que o Mistério estava fazendo ali no momento, fazendo ela e o Peter Parker descobrir que era tudo uma armação e mentira do Mistério. Os elementais eram falsos. Mas isso não faz sentido porque a gente viu, né? E então mostra o Mistério agora com todos os drones da indústria Stark, criando uma ilusão completamente gigantesca para destruir Londres para se tornar um herói muito famoso. E é legal que nessa cena aqui ele tá usando roupas de captura de movimento que é utilizados em filmes de super-heróis para fazer os bonequinhos e tudo mais. Ah, é. Quanto mais morte, mais cobertura. Por uma falha ali na ilusão que ele tava fazendo, ele descobre que o Peter Parker e a MJ realmente descobriram a armação dele e que ele vai ter que matar todo mundo agora. Enquanto isso, o Peter Parker tá lá trocando de roupa, falando com a MJ e com o Ned, indo avisar o Nick Fury sobre o plano do Mistério. Ela já sabe, eu contei. Chegando lá pra conversar com o Nick Fury na Alemanha, tudo aquilo era uma ilusão, porque o Mistério tinha chego antes, o Peter revela e tudo mais, e ele começa uma luta insana. O Mistério criando diversas ilusões em cima do Peter Parker, ele não sabendo o que é real e o que é mentira. Ele faz justamente uma torre Eiffel, que é o local onde ele queria pedir a MJ em namoro, mostrando que ele estava presente durante a conversa do Peter Parker no começo do filme dentro da escola. Ele joga a MJ na ilusão de cima da torre Eiffel, muito parecido com o que o Duende Verde faz em Homem-Aranha 1 com a Mary Jane. Escolha! E em seguida ele faz o Peter Parker ficar com a roupa caseira do Homem-Aranha que ele utilizou no primeiro filme. E em seguida temos uma referência ali com uma estátua, tanto do Steve Rogers como do zumbi do Homem de Ferro, que foi utilizado também na animação Marvel Zombies. E ele coloca logo em seguida depois também o Peter Parker dentro de um globo que é a cabeça do Mistério, que na verdade é um globo de Nova York com a Torre dos Vingadores dentro.
Depois ele finge que a ilusão acabou matando o próprio Mysterious, passando pelo Nick Fury para descobrir para quem mais ele contou os segredos e tudo mais, e faz o Peter ser atropelado por um trem-bala. Pra quem você contou? Pro Ned e pra MJ da minha turma. O Peter acorda numa prisão na Holanda e chama ali, ligando ali pro Happy, pra ele pegar o Peter Parker ali com um jatinho particular das indústrias Stark. Mas pelo preço dava pra ver que era um filme adulto e você não sabia como descobrir. Tá bom, é você, pode parar. O Happy então conversa com o Peter Parker, incentivando ele a enfrentar o mistério e que ele é capaz de fazer isso, que o Tony Stark confiou nele. Eu acho que o Tony não teria feito o que ele fez se não soubesse que você ia estar aqui depois dele partir. Então ele começa a criar ali um novo traje dentro do jatinho, com música que tocava pra caramba em Homem de Ferro do AC/DC. Eu amo Led Zeppelin! E nessa cena o Peter coloca a mão no holograma, igual o Tony Stark faz em Homem de Ferro 1. O Nick e a Maria Hill percebem ali o sinal do mistério em Londres, com um funcionário do Quentin Beck pegando as crianças ali no aeroporto, ativando os drones da tecnologia Stark, deixando todos prontos pra matar as crianças. O Happy então avisa o Nick Fury com uma mensagem ali subliminar e vai lá tentar salvar a galera da escola do Peter Parker. Enquanto os estudantes estão correndo ali no meio de Londres, dá pra ver funcionário do mistério ali de olho nas crianças também. E em seguida, quando eles veem um elemental super gigante, eles começam a citar tanto Voltron, uma animação antiga dos anos 90 e 2000, como também Power Rangers. Juntaram forças que nem os Power Rangers. Tá confundindo com Voltron, hein? O Happy deixa o Peter no meio da ilusão do mistério e Nick Fury percebe que ele está sendo enganado. O Peter entra dentro das ilusões e começa a destruir todos os drones, utilizando descargas elétricas pelas suas teias. O mistério destrói a nave do Happy e manda drones matar os amigos do Peter Parker. É nesse momento que eles vão se esconder ali num castelo e o Happy tenta jogar um escudo de metal, fazendo referência ao Capitão América. Como o Capitão fazer isso? E é bem interessante que esses drones aqui começam a utilizar um raio vermelho, que é muito parecido com o raio vermelho que o Homem de Ferro criou em Homem de Ferro 2. Se abaixa. E durante a luta lá com o Homem-Aranha, a gente consegue ver propulsores de som jogando ali as coisas no meio da batalha, fazendo referência aos propulsores de som que o Máquina de Combate utilizou em Guerra Civil na Feiticeira Escarlate. O Peter consegue chegar no mistério, que vai derrotando os drones do cara em ilusão de olhos fechados, utilizando apenas o sentido aranha. O Peter destrói todos os drones e quando o mistério vai entregar a Edith pro Peter Parker, ele está segurando a mão como se estivesse segurando um revólver. Isso porque, na verdade, ele está segurando um revólver para atirar no Peter Parker, só que não consegue. Parece isso. Peter Parker pega a Edith e pergunta se aquilo ali é real. Ele é real? As ilusões foram desativadas, Peter. Ela diz que sim, e que o mistério morreu, só que ela não utiliza a palavra morreu de verdade. E dá pra ver ali depois na próxima cena que tem vários outros drones ativos, dando a entender que talvez o mistério tenha sobrevivido. A MJ então vai lá beijar o Peter Parker no meio da ponte de Londres e na placa do carro ali tá escrito TASM 143, que é a primeira HQ do Homem-Aranha em que ele beija a Mary Jane. Depois da luta, eles voltam pra Nova York com o Ned e a Beth ali já terminando o relacionamento deles. A gente terminou. A tia May pega o Peter Parker no aeroporto e a placa do carro dela tá escrito AMF 1562, de Amazing Fantasy número 15, a primeira HQ lançada do Homem-Aranha. Em seguida, o Peter Parker vai lá se encontrar com a Mary Jane no meio de Nova York, do lado da ponte em que os Vingadores lutaram em Vingadores 1. Foi mal pelo atraso. E ali tem uma placa no fundo com 1, 2, 3 e uma interrogação, simbolizando a fase 4 da Marvel que estava sendo criada depois de Ultimato. E o filme termina com o Peter Parker passeando por Nova York de teia com a Mary Jane. E já na primeira cena pós-créditos temos ali então a identidade do Peter Parker sendo revelada para todo mundo, com o mistério ali sendo mostrado pela reportagem, adivinha de quem? Do JJ Jameson. O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que porra! Sendo interpretado pelo mesmo ator que fez o JJ Jameson no filme do Tobey Maguire. Os concretos de que o Homem-Aranha foi responsável pela morte brutal do Mistério. E o jornalista ali do jornal também apareceu na série Demolidor Renascido, que já tá passando aí segunda temporada e a gente tá trazendo aqui no canal. E obviamente a cena pós-créditos termina com o Peter Parker gritando "mas que pô!", exatamente como a tia May fez na cena pós-créditos do primeiro filme do Homem-Aranha. Mas que porra!
E a segunda cena pós-créditos é o Nick Fury na espada, trabalhando com os Skrulls, que vai dar ali o início e a continuação no filme de The Marvels. E lembrando aqui que todo esse filme de Homem-Aranha 2 se passa tudo antes do Capitão América, do Sam Wilson, receber o traje ali por Wakanda na série Falcão e o Soldado Invernal. Esses aqui foram todos os detalhes, referências e easter eggs em Homem-Aranha 2. Eu espero que vocês tenham curtido. Assiste aqui os outros vídeos da nossa saga. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.